Nós iremos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a termodinâmica das reações redox. E para isso nós iremos falar dos processos espontâneos. Nas aulas anteriores, nós vimos que uma célula galvânica permite que elétrons sejam transferidos de um ambiente para outro, de um recipiente para outro, em função da diferença de potencial existente. Essa espontaneidade de um processo pode ser trabalhada em função da variação de energia livre, que pode ser representada, no caso desse processo, como o trabalho que é realizado pelos elétrons ao saírem de uma semicélula a outra. Em eletroquímica, nós podemos representar esse trabalho como o produto do número de elétrons, sua carga constante de Avogadro e do potencial da célula em questão. Reparem que se nós unirmos ou se nós combinarmos essas duas equações, nós vamos chegar a uma expressão em que nós temos como determinar a variação de energia livre e, portanto, ao obtermos valores positivos, deduziremos que se tratam de processos espontâneos. No caso contrário, valores negativos, processos não espontâneos. Notem que a carga fundamental do elétron e a constante de Avogadro, por serem constantes, podem ser reescritas. E se nós multiplicarmos os seus valores, nós vamos chegar a um outro valor, no caso 96.485 coulombs por mol, que nós vamos representar como sendo a constante de Faraday, representada pela letra F. Desse modo, nós podemos representar essa equação de uma maneira ainda mais simplificada, que seria a variação de energia livre é igual ao número de elétrons envolvidos no processo, considerando, claro, a equação devidamente balanceada, a constante de Faraday e o potencial de célula. A partir dessas considerações, nós agora temos condições de fazer algumas abordagens quantitativas, o qual será feito por meio da equação de Nash. Vejam, como nós vimos anteriormente, a variação de energia livre relaciona-se com a variação de energia livre padrão, o qual é acrescida dos termos constante dos gases, temperatura absoluta, e o logaritmo neperiano do quociente reacional. Nós podemos fazer algumas modificações quando tratamos de processos eletroquímicos, substituindo os valores correspondentes da variação de energia pela relação que nós encontramos agora há pouco. Notem que aqui nós podemos fazer algumas considerações e uma delas, uma forma de simplificar, nós efetuarmos a divisão de todos esses termos pelas constantes N, F, considerando que nós temos um número conhecido de elétrons. Ao fazermos isso, nós podemos providenciar alguns cancelamentos e nós vamos chegar a uma outra forma da equação, de modo que nós temos uma versão mais simplificada. E podemos ainda considerar uma temperatura padrão de trabalho. Essa temperatura, 25 graus, permite que, por exemplo, nós utilizemos temperatura absoluta como sendo um valor constante, além de fazermos algumas outras considerações, por exemplo, substituindo o logaritmo neperiano pelo logaritmo de base 10, assim como podemos aplicar a constante de Faraday e a constante universal dos gases. Ao fazermos isso, nós podemos chegar a uma versão mais simplificada da equação. O potencial de uma célula eletroquímica seria dado pelo potencial padrão dessa célula, o que nós já vimos anteriormente, e aqui nós teríamos uma constante 0,059 dividido por N, o número de elétrons, multiplicado pelo logaritmo, no caso aqui, logaritmo na base 10, do quociente reacional. Além disso, nós podemos considerar também que no equilíbrio químico nós podemos representar o quociente reacional por K, constante de equilíbrio, e a variação de energia livre como sendo zero. Desse modo, nós podemos ter uma versão mais simplificada da equação, fazendo uma breve correção aqui, onde nós temos o log na base decimal. E reparem também o fato de nós termos aqui o correspondente à variação de energia livre zero e a representação da constante de equilíbrio. Ao fazermos isso, nós temos aqui uma versão mais simples, relacionando o potencial padrão da célula e a constante de equilíbrio. Com essas informações, nós temos condições de, ao realizar experimentos nas condições padrões,
ou na condição padrão, determinarmos o valor da constante de equilíbrio para o respectivo processo eletroquímico. Ok, e agora nós podemos utilizar a equação de Nash para fazer algumas abordagens quantitativas. Para melhor exemplificar isso, vamos começar utilizando a imagem de uma célula galvânica que nós já conhecemos, a qual nos foi apresentada em um momento anterior. Reparem aqui que nós dispomos de duas semicélulas, uma contendo zinco no estado sólido em contato com uma solução de sulfato de zinco, cuja concentração é 1 mol por litro, concentração de zinco, e do outro lado nós temos uma placa de cobre metálico imerso em uma solução de cobre, cuja concentração também é 1 mol por litro. Nesse cenário, nós sabemos que no anodo irá acontecer a equação ou a reação de oxidação, enquanto no cátodo nós já sabemos que irá ocorrer a formação do cobre metálico, ou seja, o processo de redução. O fato é que, de acordo com os cálculos que nós fizemos, nós percebemos que a diferença de potencial do cátodo menos o anodo nas condições padrão nos dá um valor de 1,10 volts, valor esse que será identificado quando da medição. Agora, vejamos uma outra situação. Reparem aqui do lado que nós temos as mesmas substâncias, porém a concentração de zinco é drasticamente reduzida e a concentração de cobre ampliada. A pergunta é, as reações de oxidação no anodo e de redução no cátodo, elas irão ocorrer? Irão ocorrer da mesma forma? Qual o potencial? O potencial observado será o mesmo das condições padrões? É evidente que não. Vejamos de forma mais detalhada. O que nós temos é que, para determinar o potencial dessa célula, nós precisaremos aplicar a equação de Nash. Vejam que essa primeira forma que nós vimos aqui pode ser simplificada. E ao aplicarmos o quociente racional, nós vamos ter que levar em conta a concentração da espécie produzida. Vejam, nós temos zinco em quantidade baixa e nós sabemos que devido à diferença de potencial padrão aqui, o zinco tende a se oxidar, ou seja, nós prevemos um aumento da concentração de zinco em solução. Logo, o zinco aqui funcionará como o produto e assim nós podemos representá-lo, bem como o cobre, cobre 2, que será a espécie em solução que vai ser consumida. Ou seja, dado o potencial de redução maior do que o do zinco, nós já sabemos que o cobre tende a se reduzir. Ao aplicarmos na equação de Nash, considerando que são 2 elétrons envolvidos no processo, para conferir isso basta a gente verificar as semi-equações, os elétrons produzidos no anodo são consumidos no cátodo, e aqui nós temos as respectivas concentrações de zinco e de cobre. É importante ressaltar que essas concentrações são das espécies em solução. Ao procedermos esses cálculos, nós percebemos que é gerado um potencial adicional em função dessas diferenças de concentração, e o potencial final da célula é um pouco maior do que o 1,10 visto para a célula nas condições padrão. Então, o potencial a ser medido aqui seria de 1,17 volts, correspondendo ao potencial padrão, mais esse potencial adicional em função da diferença de concentração. É possível também nós observarmos uma diferença de potencial entre duas células eletroquímicas em função exclusivamente da diferença de concentração. Ou seja, se nós dispusermos de duas células compostas pelas mesmas substâncias, como nesse exemplo aqui mostrado, onde nós temos placas de cobre imersas em solução de sulfato de cobre. Reparem que as concentrações estão de acordo com a condição padrão, ou seja, 1 mol por litro. E nessas circunstâncias aqui, por não haver diferença de concentração, nem diferença nos potenciais, não vai haver uma diferença de potencial mensurável. No entanto, nós podemos modificar esse sistema modificando a concentração ou as concentrações. Imagine, por exemplo, que aqui na esquerda nós temos uma concentração baixa de cobre, enquanto do outro lado uma concentração alta. É possível a gente perceber que, embora não haja diferença de potencial do cobre, se trata da mesma substância, há essa diferença de concentração e, portanto, essa concentração aqui do lado esquerdo tenderá a aumentar, enquanto essa concentração tenderá a diminuir, uma vez que há uma diferença de potencial em função dessa diferença de concentração. Então, essa concentração de cobre
irá aumentar em solução em função da oxidação do cobre. Portanto, temos aqui o processo esperado para ocorrer no anodo. Enquanto do lado direito, nós vamos observar uma diminuição da concentração do cobre em função da redução, processo esperado para o cátodo. Então, qual será essa diferença de potencial inicialmente lida nesse processo? Nós podemos resolver esse problema utilizando a equação de Nash, onde, fazendo as devidas substituições, nós vamos ter que o potencial padrão é zero, já vimos o porquê, enquanto nós temos a concentração inicial da substância que está sendo produzida, ou seja, o cobre em solução aqui no anodo, e aqui nós temos a concentração da substância que está sendo consumida, ou seja, o cobre que está em solução aqui no cátodo. Ao realizarmos esse cálculo, nós percebemos que a diferença de potencial a ser lida é na ordem de 0,07 volts, portanto, o processo espontâneo